Brasil 2020. Auge da pandemia, do isolamento, auge das lives. Se você se perdeu, é a hora de nos encontrar. Live do AA, com Drauzio Varela e doutora Camila Ribeiro. Compartilhe, assista, tenha ajuda. Olá, sejam bem-vindos à primeira live de Alcoólicos Anônimos do Brasil. Eu me chamo Camila Ribeiro, sou psicóloga, não alcoólica, uma amiga de Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolverem o seu problema comum e ajudarem outros a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de beber. Não há taxas ou mensalidades, somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. O AA não está ligado a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, organização ou instituição. Não deseja entrar em controvérsia, não apoia e nem combate quaisquer causas. O nosso propósito primordial é nos mantermos sóbrios e ajudarmos outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade. Esta live celebra 85 anos de Alcoólicos Anônimos no mundo. Estamos em mais de 180 países. Continuamos recorrendo às mais diferentes ferramentas para alcançar ainda mais pessoas. As lives, as nossas mídias sociais, o nosso canal no YouTube, o site oficial de Alcoólicos Anônimos, o aa.org.br. Para falarmos da doença do alcoolismo, convidamos um grande amigo e um profissional que presta um serviço maravilhoso à sociedade, levando informações médicas a todos nós. Desde já, eu agradeço, em nome de Alcoólicos Anônimos, a presença do Dr. Drauzio Varela. Seja bem-vindo, Dr. Drauzio. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado aos amigos do AA. Eu conheci o AA, eu ouvia falar de nome, eu conheci pessoas, várias pessoas que se recuperaram, que pararam de beber completamente, frequentando as reuniões do AA. Isso eu estava na adolescência, já ouvia essas histórias e pais de amigos que se beneficiaram muito do AA. Mas eu cheguei um pouco mais perto do trabalho do AA, no antigo Carandiru, em que havia toda semana iam lá dois senhores para conversar com os presos, aqueles que bebiam, estavam interessados em parar de beber. E a cadeia, naquele tempo, tinha cachaça à vontade, né? Que era a Maria Louca, que os presos mesmo preparavam por fermentação. E alguns deles chegaram num grau de alcoolismo que começou a tumultuar a vida deles, né? E esses procuravam o AA. E a gente recomendava mesmo, todos que me diziam, olha, estou com problema, estou bebendo muito, diziam, olha, você procura o AA, eles vêm toda semana. E aí me aproximei desses dois senhores. E aí fiquei conhecendo através deles o trabalho do AA e fiquei muito impressionado com os resultados. Eu acho que o AA tem recupera mais pessoas do alcoolismo do que a medicina. E eu acho que isso é uma demonstração de que a medicina não sabe tratar do alcoolismo, não é verdade? Se você tem uma organização, a parte da medicina, que de modo agindo no comportamento das pessoas, consegue fazer que elas parem de beber mais do que a própria medicina é capaz de conseguir, é porque nós, na medicina, não sabemos tratar essa doença. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, doutor Drauzio. E o nosso programa, ele contempla uma metodologia de dimensão espiritual. Nós temos
um princípio espiritual que é o anonimato. Ele resguarda e assegura, então, a integridade dos seus membros. Daí a importância de amigos, assim como nós estamos aqui. Nós contamos para essa live com alguns convidados especiais, amigos, que darão voz e imagem para perguntas de uma pessoa que preferiu não se identificar, mas que precisa de informação e apoio, assim como tantos brasileiros. Bom, vamos então saber das dúvidas manifestadas nas perguntas que foram feitas. Olá, tudo bem? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Meu nome é Alexandre Nero, eu também sou um amigo do AA, esta instituição tão importante que ajuda tantas pessoas com problemas no alcoolismo. E é pensando nessa ajuda que eu estou aqui nessa live e eu vou fazer uma pergunta de uma pessoa que preferiu não se identificar. A pergunta dela é: eu tenho amigos que estão bebendo muito na quarentena, ou porque estão isolados, ou porque estão em home office, e até mesmo na chamada linha de frente. Tá todo mundo muito estressado. Isso pode ser um problema passageiro? Como saber quando está na hora de procurar ajuda? Olha, a quarentena é um momento muito difícil, né? Porque a gente, quando está trabalhando, correndo de um lado para o outro, tem menos oportunidade de beber na maioria das profissões. Algumas são proibitivas, como a minha, por exemplo. O médico beber no meio do dia, ou um motorista de táxi, ou tantas outras pessoas que estão ali na confusão do dia a dia, não tem nem oportunidade. Agora, a quarentena fica em casa. Aqueles que não estão saindo para trabalhar, que não estão em funções essenciais, ficam em casa. Tem almoço, jantar, tem aquela hora que dá vontade de beber alguma coisa, de tomar um aperitivo, ou está um pouco tenso, a situação não está fácil. Razões para tensão não faltam hoje, né? O medo do vírus, a preocupação financeira, preocupação com possibilidade de perder o emprego. E o álcool nessa hora cai, que é uma beleza, né? Porque você bebe e fica relaxado, começa a achar que a vida é mais cor-de-rosa do que realmente é. É uma tentação muito forte. Como é que eu sei se eu estou bebendo muito? Primeiro, se isso começa a me atrapalhar, se eu começo a sentir que eu começo a ficar de ressaca, que eu exagerei na bebida naquele dia, que eu passei do ponto, e especialmente se eu perceber que estou perdendo o controle. Se eu acordo de manhã e falo, hoje não vou beber nada, e acabo bebendo o dobro do que eu bebi no dia anterior. Quer dizer, se você começa a sentir que perde o controle, esse é um sinal de alerta muito importante. E nessa hora, é hora de pedir ajuda. O problema fundamental do alcoolismo e de outras drogas também é que a pessoa acha que tem o controle. Não, eu não preciso, estou exagerando um pouco agora, daqui a pouco acaba a quarentena e eu volto ao que era antes. Pode ser que sim, mas pode ser que não também, né? E a gente tem que estar atento para esses detalhes. Ótimo, doutor Drauzio. Nós, em Alcoólicos Anônimos, não fazemos um diagnóstico, mas nós temos 12 perguntas que são perguntas que sugerem comportamentos do dia a dia e que nos ajudam a identificar se estamos perdendo o controle e temos problemas com o álcool. Essas 12 perguntas também podem ser encontradas no site de Alcoólicos Anônimos. A próxima pergunta vai falar um pouco sobre a doença. Vamos para a próxima pergunta. Olá, tudo bem? Espero que sim. Aqui quem fala é Rafael Logan, eu sou amigo do AA, essa instituição tão legal que ajuda pessoas com problemas de alcoolismo. E é para ajudar um ente querido meu que preferiu manter seu anonimato que eu tô aqui para fazer a pergunta que ele me mandou. Ele colocou: oi Rafa, tudo bem? Tenho uma pergunta. O alcoolismo é uma doença, certo? Mas por quê? O que caracteriza o alcoolismo como doença e também uma questão de saúde pública? Bom, tá aí a pergunta. Se cuidem. Um beijo. Rafael. Peraí, doutor Danaus. Rafael, olha, depende um pouco de como você define o alcoolismo, né?
Porque no decorrer dos anos a definição foi variando muito, não é? Porque tem gente que analisa o alcoolismo do ponto de vista social. Então, você tem que ser classificado como tendo alcoolismo se você cria problemas sociais, se você vai à festa e dá vexame, se você cria problema para os outros, se você se atrapalha no seu dia a dia, na sua profissão. Outros consideram do ponto de vista puramente médico-fisiológico, não é? Quando você depende do álcool para tocar o teu dia a dia. Sem o álcool fica muito difícil. Nenhuma dessas definições me agrada muito, sabe? No passado a gente dizia que quem bebe todo dia é alcoólatra, pronto, né? Era essa a definição. Eu acho que o que caracteriza o alcoolismo não é nem a quantidade de álcool, porque muitas vezes a gente passa umas fases na vida que bebe mais do que bebia antes, mas depois para de beber, ou dá um tempo, ou volta a beber em quantidades moderadas, às vezes até pequenas. Para mim, o que caracteriza o alcoolismo é a perda do controle. Não é só alcoolismo, qualquer droga. É a perda do controle, a compulsão. É você, quando começa, não consegue mais parar. É mais forte do que você. Então, eu acho que se você chega nesse ponto da bebida, ou do uso de outras drogas também, aí você tem uma doença. Por que é doença? Porque você não tem o controle dela. Essas drogas todas agem aonde? Agem no cérebro, vão agir nos neurônios cerebrais. E se você começa a ter uma situação em que você passa o teu corpo, especialmente o teu sistema nervoso central, começa a exigir quantidades, que você beba quantidades crescentes, porque essa é outra característica, você vai bebendo cada vez mais. No começo, bebe um pouco mais que os outros, bebe um pouco mais depressa do que os outros bebem, os outros ficam bêbados e com o dobro daquela quantidade você não fica, aqueles que se bacaneiam, que dizem, eu sou forte para bebida, não sei o quê. Né? Se você tem essas características, esses fatores de risco, que a gente chama, tem que ficar atentos. Porque quando chega a um determinado nível do consumo, o alcoolismo é indiferenciável de uma doença como outras doenças. Né? Olá, eu sou o Vitor de Castro da página Quebrando o Tabu e eu tô aqui para emprestar minha voz para uma das pessoas que prefere se manter anônima, mas assim como milhares de pessoas no Brasil, também está enfrentando problemas com o alcoolismo e precisa de informação e de apoio. A pergunta dela é muito simples, mas pode ser a pergunta de um monte de gente, principalmente nesse momento agora de isolamento social. Quem bebe uma cervejinha assim todo dia, quem bebe aquela tacinha de vinho antes de dormir, pode se considerar uma pessoa alcoólatra? Como é que a gente reconhece que está começando a ter problemas? Milhões de pessoas. Mas você tem um subgrupo desses que vai começar a beber e não vai conseguir parar. Então, aquele homem que está caído na porta da padaria de manhã, nunca imaginou que isso fosse acontecer com ele. Mas aconteceu. Porque a gente não tem controle das condições que nos levam à dependência química. Porque entram fenômenos genéticos, hereditários, entram fenômenos comportamentais, sociais. É uma complexidade de fatores que agem e que nos levam a esse tipo de situação. A maioria das pessoas consegue beber desse jeito que você citou. Uma cervejinha de vez em quando, às vezes até diariamente, um copo de vinho nas refeições, e ficam nisso, conseguem ter esse controle. Eu acho que esses podem beber, porque nessas quantidades o álcool não vai causar problema maior. Agora, aqueles que começam a aumentar essa quantidade, um dia começam um copo de vinho no jantar, quando vem estão tomando 2, 3, aí depois começa a beber depois do jantar, quando viu foi uma garrafa de vinho, isso é um uso nocivo do álcool. Né? Ótimo. A próxima pergunta, ela também traz esse retrato desse momento da quarentena, onde as pessoas têm aumentado o consumo, onde os familiares conseguem identificar. Vamos para a próxima pergunta. E aí, minha gente? Espero que vocês estejam bem. Eu vim aqui fazer a pergunta de uma pessoa que preferiu se manter anônima, mas que precisa de ajuda e informação, assim como tantos outros que estão começando a ter problema com álcool agora, né? Especialmente na pandemia.
Bom, a pergunta é: alguns amigos meus começaram a beber mais depois que começou o isolamento social. Ou pelo menos beber quase todo dia para passar angústia e suportar essa fase. Na opinião de vocês, ficou mais fácil para a família reconhecer quem está com problemas agora que está tendo mais contato com quem está passando por isso? Fábio, é muito comum quando as pessoas começam a ter problemas com o álcool, e percebe que está bebendo um pouco a mais, os amigos falam, pô, está exagerando. A família começa a perceber, também começa a ficar incomodada, começa a pressionar. É muito comum que essas pessoas comecem a beber escondido. Né? Bebe num lugar, não bebe tudo no mesmo lugar, passa num bar, toma alguma coisa, depois entra no outro bar, depois chega em casa e toma um aperitivo, toma um só ou dois, mas já tomou 4 ou 5 na rua. Né? É muito comum esse tipo de comportamento, porque a pessoa fica envergonhada de estar exagerando na bebida. De um lado fica envergonhada, de outro lado não consegue controlar, não encontra nela força para reduzir a quantidade de álcool consumido. Isso dá uma sensação de fraqueza e de frustração. Nessa fase de quarentena, isso tem acontecido muitas vezes. Eu sei de vários casos assim, de pessoas que a família começa a falar: nossa, mas como ele está bebendo? Que quantidade? Todo dia. Ou percebe que o que aconteceu com o nível de líquido na garrafa, que baixou, fala: nossa, bebeu tudo isso, eu nem vi que bebeu. É muito comum nessa fase. A família começa a ter controle, um controle maior. O papel da família nesse momento é muito delicado, porque a tendência da família qual é? Pô, para de beber, você está de vontade, está exagerando. Brigar com a pessoa não é a atitude melhor. A atitude melhor qual é? De oferecer ajuda. Os alcoólicos anônimos podem dar esse tipo de orientação para as famílias. De que maneira agir nesses casos? Porque se você parte para um confronto, isso pode prejudicar, pode atrapalhar mais. Há formas de você abordar esse tema, porque o alcoolismo é uma doença que atinge a pessoa e os familiares. Os familiares se perdem também. Eles acabam tendo não só o reflexo da doença, mas acabam tendo alguns sintomas dessa doença também, né? E aí tem que procurar ajuda, e não é vergonha nenhuma procurar ajuda. É melhor ficar quieto até aprender o que fazer, na hora de só fazer o que for de acordo com a orientação recebida. Né? Sim. A violência doméstica está muito atrelada a essas questões de alcoolismo. A próxima pergunta vai abordar exatamente esse assunto. Vamos à próxima pergunta. Oi, meu nome é Fernanda Nobre, sou atriz e venho aqui emprestar minha voz para uma mulher que quer permanecer anônima, porque ela sofre de problemas alcoólicos. Ela, como vários brasileiros e brasileiras, precisa do nosso apoio, da nossa ajuda e informação, ainda mais agora, em tempos de isolamento social. A pergunta dela é: o aumento da violência doméstica e dos relacionamentos abusivos aumentou durante o isolamento, muito relacionado ao uso do álcool, não é? Quais são as outras consequências do alcoolismo e o que o AA pode fazer para ajudar, mesmo durante o isolamento? Nós temos um tipo de violência escondida, que é a violência doméstica, em que as pessoas, os próprios familiares, tentam acobertá-la, porque ficam envergonhados com o que acontece. É muito frequente quem bebe muito, aqueles dependentes de álcool mesmo, terem delírios de ciúmes. Isso é descrito nos livros de psiquiatria, todos os livros. E esses delírios de ciúmes normalmente são infundados. Eles fazem o inferno da vida das mulheres que são vítimas desses delírios. E a violência se divide contra os familiares com muita facilidade, não só as mulheres, ou contra os filhos, né? E mesmo as mulheres que desenvolvem alcoolismo muitas vezes ficam violentas, especialmente com as crianças. Então, esse efeito colateral do álcool, eu acho que é um dos mais perniciosos de todos, que tem enormes consequências sociais.
Eu, nesse trabalho que faço em cadeias há muito tempo, eu vejo o que as pessoas falam, homens, cadeias masculinas e femininas também, do que é você ter um pai que chegava em casa bêbado e que espancava a família inteira. Um pai, e pior ainda, um padrasto, né? Que é muito, muito comum também. E você traumatiza essas pessoas para o resto da vida. E como ficam todos envergonhados daquela situação, ninguém vai à polícia para denunciar, porque acham que, afinal, temos uma família para preservar, etc., essas situações tendem a se perpetuar. Eu acho que violência doméstica não pode ser aceita. Simplesmente não pode ser aceita. Você tem que reclamar com quem? Reclamar com quem pode tomar alguma providência, que é quem na delegacia especializada, se possível, se não tiver uma delegacia especializada, em uma delegacia comum. E os vizinhos também, quando ouvem os gritos, quando percebem que existe essa violência, tem que chamar a polícia, porque a única solução nesses casos é você ter medidas drásticas. Como é que você vai reagir contra uma pessoa muito mais forte do que você, bêbada, violenta e incapaz de entender qualquer argumento naquele instante, né? Eu acho que a violência gerada pelo álcool é o efeito colateral mais nocivo da doença. Sim. Nós dizemos em AA que a família ela precisa também buscar recuperação, porque o impacto no seu entorno, né, de um indivíduo sob efeito do álcool é extremamente nocivo, levando também ao adoecimento familiar, além dessas questões de violência, né? Por isso que é tão importante os grupos de apoio às famílias, né? Esse grupo dá um suporte para que o familiar compreenda, ajude no processo de recuperação e busque também a sua própria recuperação como codependentes da doença do alcoolismo. A próxima pergunta ela vai questionar um pouco para nós sobre como funciona o AA. Vamos para a próxima pergunta. Oi, doutor Drauzio. Oi, amigos do AA. Eu vim aqui trazer uma pergunta de uma pessoa que não quis se identificar, mas tem uma curiosidade sobre os métodos de trabalho do AA. Como é feito esse trabalho que é tão importante? Como funciona? E o que o AA ganha com isso para manter esse trabalho acontecendo? Um grande abraço a todos. Valeu. Bom, o Alcoólicos Anônimos é um programa de 12 passos que são praticados através do compartilhamento de experiências, forças e esperanças que acontecem nas salas de recuperação de Alcoólicos Anônimos. Então, os membros da Irmandade se reúnem semanalmente, diariamente, sempre que acharem necessário, nesses espaços de compartilhamento, que são as salas de reuniões. E nesse período de pandemia, nós estamos realizando as nossas reuniões à distância, porque nós sabíamos que esse espaço é fundamental para que as partilhas aconteçam, o fortalecimento de novas formas de agir frente à doença do alcoolismo. Alcoólicos Anônimos se fundou a partir da experiência de 2 membros que eram alcoólicos e que perceberam que, através da partilha das experiências e de levar a mensagem às pessoas que sofrem dessa doença, eles se mantinham em sobriedade. Então, esses espaços são fundamentais no processo de recuperação e de vivência daquilo que nós chamamos de 12 passos, que é o programa de recuperação de Alcoólicos Anônimos, né? Alcoólicos Anônimos é autossuficiente. Aí o Dr. Drauzio pode até falar para nós um pouco o que é isso para nós, né, Dr. Drauzio? Muitos anos atrás, eu tive um amigo que tinha um pai que bebia muito. E ele optou para o pai se convencer, fez vários tratamentos médicos, foi internado, ele saía do hospital, uma semana mais tarde estava bebendo outra vez, e bebia de verdade mesmo.
chegava a tomar mais de 1 litro de vodka por dia, imagina. E ele, no final, acabou convencendo o pai a ir para os Alcoólicos Anônimos. Convencendo não, o pai acabou se convencendo, por influência do filho, da família, mas ele acabou se convencendo de que devia procurar o Alcoólicos Anônimos. Que é o único jeito que funciona, não é, Camila? Se a pessoa quer, eu não há o que faça aí. Tem um ditado caipira que diz que você leva o cavalo até a beira do rio, mas ele que tem que decidir beber a água. Aí ele ficou muito, muito agradecido, era uma família que estava bem financeiramente, e ele tentou fazer uma doação, depois, em agradecimento pelo pai, falou, olha, o que vocês fizeram pela nossa família, uma coisa maravilhosa, e eu quero contribuir, fazer uma contribuição. Ele me contou, eu falei, eles não aceitaram, porque eles não aceitam contribuição de pessoas que não pertencem aos Alcoólicos Anônimos mesmo, né? É um método que você fica até, puxa, mas não era mais legal se recebesse uma doação de alguém, de uma empresa, e com isso poder atingir mais gente, aumentar a abrangência da ação do AA. Mas isso eu acho que eles analisaram bem lá atrás e chegaram à conclusão que tinham que ser totalmente independentes, não é? E é o que de fato acontece, né? E eles vivem dos próprios recursos, não aceitam doações. Exatamente. Por mais bem intencionadas que sejam, né? Exatamente, né? A autossuficiência é um dos nossos princípios, então somos mantidos através das nossas próprias contribuições. A próxima pergunta também vai falar de um outro princípio tradicional nosso. Vamos para a próxima pergunta. Olá a todos, espero que estejam bem. Meu nome é Dr. Luiz Antônio, sou vice-presidente de Alcoólicos Anônimos do Brasil. E hoje estou aqui também para compartilhar uma dúvida, né, de uma pessoa que prefere resguardar o seu anonimato. Sabendo que estamos vivendo nesse isolamento social e algumas pessoas têm vários problemas com álcool, né, especialmente, né, durante esse período totalmente diferente, atípico de tudo que nós já vimos. Então vamos lá, a pergunta é esta. Sugeri Alcoólicos Anônimos para uma amiga, né? E ela diz que não é chegada à religião. Também fiz uma pergunta para um colega de trabalho. E ele disse que não, eu já tenho religião, não preciso. Afinal, Alcoólicos Anônimos é uma religião? Vamos todos juntos, né? Todos, nessa fase difícil que estamos vivendo, buscando salvar vidas daqueles que sofrem, principalmente na garra do álcool. Muito obrigado a todos. Essa questão sobre religião para nós é muito importante, porque Alcoólicos Anônimos não é ligada a nenhuma seita ou religião. Também não nos afiliamos a nenhum movimento político. O que isso quer dizer? Qualquer pessoa pode fazer parte da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. É claro que nos fundamentamos em princípios espirituais, mas são princípios que asseguram uma dimensão do ser humano, né, como um ser biológico, sociológico e psicológico, também uma dimensão espiritual, né? Mas, independente de religião, qualquer um pode ingressar numa sala de reunião de Alcoólicos Anônimos, fazer o seu depoimento. Isso é histórico, né? Os seus cofundadores, existem, né, muitas pessoas que não dão importância e relevância a essa questão, né, religiosa e espiritual, mas os seus cofundadores perceberam neste âmbito, nessa dimensão, algo que ajudasse a controlar ainda mais a compulsão, o desejo de beber, e também ajudava na manutenção desse processo de recuperação, né? Qualquer um pode fazer parte da nossa Irmandade, independente de religião. A próxima pergunta também vai falar de uma questão importante para nós, a questão da mulher, do acesso da mulher às salas de reuniões de Alcoólicos Anônimos. Vamos para essa pergunta.
Olá pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Mel Lisboa e eu vim aqui hoje para fazer a pergunta de uma mulher que preferiu se manter anônima, mas que está precisando de ajuda, assim como tantas outras que começaram a ter problemas com o álcool, principalmente durante o isolamento. E a pergunta dela é: mulheres de todas as idades estão bebendo mais, não é verdade? E quando falamos de mulheres, a barra é sempre mais pesada, o preconceito é maior. O AA tem percebido um número maior de mulheres nas suas sessões? Olha, eu não tenho dúvida de que as mulheres estão bebendo mais. Eu acho que isso não se discute, né? Eu lembro quando eu era jovenzinho, eu saía com a namorada, a gente tomava um chopp, a namorada tomava suco de laranja. Não, as mulheres bebiam muito menos do que bebem hoje. E nós tivemos um outro fenômeno aí, importantíssimo, é que a indústria percebeu que se as mulheres começassem a beber também, duplicava o mercado, que foi o que aconteceu com o cigarro, né? Aí, pelos anos 50, 60, eles pegaram carona na liberação, imagina, a liberação que havia em 60, era ridícula, né? Mas essa ideia da liberação feminina, pegaram carona e começaram a fazer os chamados cigarros de baixo teor, especialmente para as mulheres e tudo, e criaram uma legião de fumantes do sexo feminino, que praticamente duplicou o mercado de cigarro. A indústria do álcool não tem feito diferente, não. É mais ou menos a mesma coisa. Tem promovido álcool para as meninas, para as moças, porque quando as moças começaram a tomar cerveja, o consumo aumentou muito, evidentemente, né? E tem um outro problema. Do ponto de vista fisiológico, a mulher metaboliza o álcool com mais dificuldade do que o homem. Existe um cálculo grosseiro que as pessoas fazem, dizendo que uma dose de álcool no homem equivale a 2 doses na mulher. O que queria dizer que se você sai com a sua namorada ou com a sua esposa e toma 3 chopes cada um, você tomou 3 e ela tomou o equivalente a 6, por causa desse metabolismo. Essas aproximações são grosseiras, lógico, porque pode ser que ela tenha uma forma muito eficiente de metabolizar o álcool e você não. Então, isso acontece uma desproporção. Mas, de qualquer modo, essa dificuldade maior de metabolismo existe nas mulheres. E as mulheres não têm consciência disso. Elas saem com o homem e bebem tanto quanto ele. Na verdade, o álcool tem um efeito mais profundo nas mulheres. Eu não acho que o alcoolismo feminino hoje é um problema muito sério. Nós em AA, doutor Drauzio, temos percebido um número de mulheres que têm procurado as nossas salas de reuniões, feito pedidos de ajuda. Esse número tem quase triplicado. Chamou a atenção da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Podemos pensar, ou essas mulheres estão sim bebendo mais, estão reconhecendo, né, esses espaços de compartilhamento, as reuniões à distância e vendo a acessibilidade e a viabilidade de participar dessas reuniões, né? Então, a gente tem observado de forma concreta o número de procura, o número de pedidos de ajuda quase triplicando de mulheres. Esse é um número importante. Eu acredito que esse nosso trabalho que estamos fazendo aqui de divulgar as salas de reuniões também pode garantir e assegurar o acesso a ainda mais pessoas, mas principalmente essas mulheres que estão sofrendo os impactos sociais dessa mudança cultural, né, e bebendo muito mais, né? Eu acho importante isso. A próxima pergunta ela vai falar um pouco dessa condição fisiológica, da questão da hereditariedade. Vamos para a próxima pergunta. Olá, pessoal. Hoje eu vim falar sobre um assunto que merece toda a atenção: o aumento do consumo de bebidas alcoólicas. Como está mais difícil se segurar, não ter recaída, especialmente durante o isolamento. Hoje, eu estou emprestando a minha voz para uma pessoa que preferiu manter seu anonimato,
mas como tantos brasileiros e brasileiras, precisa de ajuda. A pergunta é: a gente sabe que o alcoolismo afeta uma família inteira. Mesmo que apenas um integrante tenha problemas com a bebida. Mas gostaria de saber, assim como outras doenças, o alcoolismo pode ser hereditário? Pode passar de pais e mães para os seus filhos? Padre, essa pergunta é feita há muitos e muitos anos. A humanidade bebe desde sempre, não é? Tinha bebida alcoólica no Egito Antigo, na Grécia, né? A humanidade sempre bebeu. E aí criaram vinho, né? E o vinho deu uma certa respeitabilidade para a bebida alcoólica. Mas você encontra em certas famílias um aumento do número de casos de alcoolismo. Havia uma discussão que era o seguinte: será que esse número de casos aumenta porque as crianças já veem os pais bebendo, ou os avós, ou os tios bebendo, e isso não acontece independentemente da genética, acontece mais por imitação desse comportamento? Não se pode negar, né? Lógico, né? Se você tem uma família em que todo mundo bebe muito, o risco de uma criança que é criada nesse ambiente, quando virar adulto, é beber também, mais do que uma outra que está numa família de abstêmios. Mas não para aí. Não é só comportamental. A partir dos anos 90 do século passado, nós tivemos uma série de trabalhos mostrando esses fatores genéticos, a importância desses fatores genéticos. A Suécia faz um estudo de uma coorte de irmãos gêmeos univitelinos. E um desses trabalhos feito com essa coorte foi entre gêmeos univitelinos que foram adotados por pais diferentes e nunca se viram. Nunca se chegaram, não conviveram de jeito nenhum. E foram criados em ambientes completamente diferentes. Quando um deles era alcoólico, o risco do outro também era de cerca de 20% a 30%. Então, pode só fatores genéticos, já que fatores ambientais não estavam envolvidos nesse caso. Tem um trabalho feito pelo grupo da Cleveland Clinic, aí também pelo final dos anos 90, que foi um trabalho muito interessante. Eles pegaram filhos de pais alcoólicos mesmo de verdade, e viveram os dramas que os filhos desses homens vivem. Eram pais, podia ser pai ou mãe, né? E essas crianças diziam: eu nunca na minha vida vou beber, porque foram muito traumatizadas com o ambiente doméstico, e apareciam dizendo: olha, eu nunca bebi na minha vida. Eles selecionaram 2 grupos, um grupo desses e um grupo de famílias de pais e mães que não bebiam, não faziam uso nocivo do álcool. E deram uma dose de vodka para os 2 grupos, para esses meninos que bebiam ocasionalmente, mas não eram filhos de pais com uso nocivo do álcool. E os outros que não bebiam nada, 0, mas eram filhos de pais que bebiam, e por isso eles não usavam álcool de jeito nenhum. E deram uma dose fixa de vodka para os 2 grupos. E depois fizeram vários testes de equilíbrio, aqueles testes que a gente faz para detectar o uso de álcool. E verificaram o seguinte: teoricamente, o que a gente pensaria? Esses que usam álcool normalmente, e de acordo com a idade, etc. Vão às festas, bebem, tudo, mas não são filhos de pessoas que bebem. Comparados com os outros que não bebem nada, quem devia ficar mais bêbado? Esses que não bebem nada, não é? E, na verdade, estes são mais resistentes ao uso do álcool do que aqueles. O que mostra que existe uma genética mesmo envolvida no metabolismo do álcool. E tem que existir essa genética, né? Seria muito estranho se ela não existisse. O que quer dizer? Que não é a genética que faz você beber ou deixar de beber, mas a genética é um fator que tem que ser considerado. Então, se você tem na sua família um tio que teve problemas graves com o álcool, pai ou mãe, um avô, fica esperto. E se você é daqueles que tem uma resistência grande ao álcool, que pode beber, que não fica bêbado, presta atenção. Porque o outro que
toma 2 cervejas, se abraça, chora, né? Que o bêbado fica romântico, né? Fica sentimental, né? E no dia seguinte ele vomita, passa mal, não vai acontecer nada com ele. Assim, dificilmente vai se tornar, vai exagerar no álcool. Mas os que aguentam bem, esses que têm força, que bebem, ficam bem, não acontece nada com eles, e os que bebem mais depressa que os outros, isso acontece, você está numa rodinha, 10 pessoas. As pessoas estão começando a beber, já tem um acabando, já está pedindo o segundo, quando as pessoas mal tocaram no primeiro. Quer dizer, essa coisa de beber rapidamente, mais depressa do que os outros, de beber qualquer coisa, não pelo gosto, mas para sentir o efeito do álcool, são fatores geneticamente condicionados. É aquele amigo que vai na sua casa e diz, você quer tomar o quê? Qualquer coisa. Ele pode tomar vinho, pode tomar cerveja, pode tomar caipirinha, pode tomar o que quiser, porque ele está interessado no efeito, ele não está interessado no paladar, no gosto que aquela bebida pode ter. Então, esses fatores todos são fatores que são condicionados geneticamente. Não quer dizer que se você tem esses fatores chamados fatores de risco, você vai acabar internado por alcoolismo. Não, lógico que não. Mas você tem que olhar para o álcool com cuidado. É bom, eu gosto, mas se eu exagerar e começar a usar frequentemente, vai me fazer mal e eu posso perder o controle. Exato. E aí sim a dependência, né? O uso abusivo, a dependência, e aí a instalação da doença do alcoolismo, não é, doutor? A próxima pergunta... Deixa eu só acrescentar uma coisinha só aqui. Droga é uma coisa grave, é coisa séria. Viu? Quando você fica dependente daquela droga, você não pode brincar com ela. Olha, eu fui fumante quando eu era menino. Nem tão menino. Eu comecei a fumar com 17 anos e fumei até os 36 anos. Foram quase 20 anos fumando. Aí eu parei, nunca mais pus um cigarro na boca. São há 40 anos que eu não fumo. Se eu acender um cigarro agora, eu vou ficar desesperado para comprar um maço em seguida e sair fumando outra vez. Deixei de ser usuário de cigarro, nem chego perto, não gosto, o cheiro me incomoda, tudo. Mas você deixa de ser usuário, mas não deixa de ser dependente. A dependência a gente carrega para o resto da vida. Por isso que você vê essas pessoas que vão lá nos Alcoólicos Anônimos, que bebiam, chegaram a ficar péssimos, né? Problemas terríveis que o álcool provocou na vida deles, param de beber. Você, 20, 30 anos mais tarde, você oferece um copo de cerveja, eles não aceitam. Eles não aceitam da mesma forma que eu não aceito um cigarro, nem por brincadeira, porque eu não sei o que pode acontecer, não sei se eu vou ter força para parar nesse cigarro fumado. E da mesma forma o outro, diz, como é que eu sei se eu tomo um copo de cerveja? Uma vez uma pessoa assim me falou, parece que vai acordar um leão dentro de mim que eu não vou ter resistência, eu não vou conseguir segurar. Né? É verdade. A sua história fez eu refletir aqui um lema de Alcoólicos Anônimos. Evite o primeiro gole. Porque esse primeiro gole pode parecer pouco, mas ele desencadeia essa compulsão, que é um registro muito nobre que fica no organismo, né, do indivíduo e que faz ele retomar os comportamentos. Por isso que é tão sério. Né? Nós dizemos que essa é uma doença que não tem cura, que é progressiva e que é fatal. Exatamente por todas essas explicações que o senhor brilhantemente, né, trouxe para nós. Sabe, tem um outro ponto aí, Camila, que é o seguinte, são as recaídas, né? Você diz, foi internado, ficou 3 meses, saiu, e aí passaram-se mais 6 meses, ele voltou a beber tudo outra vez. A característica da dependência de droga, de todas as drogas, é que é, como você disse, uma doença crônica e recidivante. Ela dá recaídas. Isso é a característica da doença. E quando você consegue que uma pessoa assim, que estava na sarjeta mesmo, né? E aí conseguiu ficar 3 meses internada e conseguiu passar 6 meses sem beber,
isso não deve provocar na gente essa sensação de frustração, dizer, não adianta, tá vendo? Não adianta porque não vai sair dessa, né? Eu sou oncologista, eu trato doentes com câncer. Quando eu tenho uma pessoa com uma doença grave, câncer avançado, uma doença que provoca sintomas, dor, mal-estar permanente, alterações gastrointestinais, eu faço um tratamento. E essa pessoa consegue passar 9 meses em remissão completa, é uma vitória. Por 9 meses que essa pessoa não sente nada, a doença voltou depois. Mas ele teve 9 meses muito bem. Agora, quando isso acontece com droga, seja o álcool ou qualquer outra droga, a gente fala, não adianta, a gente fica pessimista. Não, conseguiu 9 meses. Quem sabe a próxima vez vai conseguir mais tempo, não é? Vale a pena tentar. E isso é um dos preconceitos que se tem contra as drogas de um modo geral. Sim, e eu tenho um dado que eu tenho muito orgulho em dizer. Em comemoração aos 70 anos de Alcoólicos Anônimos, que já faz 3 anos, nós completamos 73, né? Nós fizemos um inventário. Doutor Drauzio, quase 70% dos membros da Irmandade de Alcoólicos Anônimos, depois que ingressaram e começaram a praticar o programa de 12 passos, não tiveram mais recaídas. Isso mostra o quanto esse programa é eficiente e eficaz também no monitoramento do processo de recuperação, porque é um dado muito importante, até mesmo em relação a outros equipamentos de saúde, né? E eu digo que é um dado que eu sinto um privilégio de poder trazer, né? Que é uma informação importante. 70% da população de Alcoólicos Anônimos que ingressou em A nunca mais teve processo de recaída, né? E vivencia o programa de 12 passos. Bom, a nossa live está quase chegando no final. Nós temos uma última pergunta. Vamos para ela. Olá, eu sou Anselmo Vasconcelos e sou um grande amigo do AA. Hoje eu vim falar um pouco sobre alcoolismo, essa doença que atinge tantos homens e mulheres no nosso país. E agora, com o isolamento, esses brasileiros como nós estão sofrendo muito. Hoje eu represento um jovem que preferiu ficar no anonimato e encaminhou 2 perguntas que faço agora. Como reconhecer os diferentes tipos de alcoólatras? Quais são as diferenças e como o AA pode ajudar a esses diferentes tipos? Um grande abraço, um beijo em todos, saúde, paz e harmonia. Olha, Anselmo, o alcoolismo, na verdade, é uma doença crônica, é uma doença só. Só que, como toda doença crônica, ela tem diferentes manifestações naqueles que sofrem da doença. Você tem pessoas com diabetes, por exemplo. Uma tem complicações renais, a outra tem complicações oculares, perdem a visão, a outra tem alterações cardiovasculares. E assim, em relação a todas as doenças crônicas, as manifestações são diferentes. Você tem aquele tipo de dependente que precisa beber todo dia em grande quantidade, vai aumentando a quantidade, porque toda droga psicoativa, seja o álcool, seja a nicotina, cocaína, qualquer droga psicoativa, age como? Age no sistema nervoso central e provoca um fenômeno que nós, em medicina, chamamos de tolerância. Ela vai ficando tolerante. É por isso que o menino de 13 anos toma uma latinha de cerveja escondida dos pais e fica bêbado com uma latinha. Quando chega aos 40 anos, ele toma um engradado e não sente nada, não é? O organismo vai exigindo doses maiores para tentar obter aquele efeito anterior. E não consegue, porque você vai aumentando a dose e nunca mais você vai ter aquele efeito do início. Você vê que o pessoal que fuma maconha fala assim, né? O maconheiro velho, que ele diz, essa maconha de hoje não presta. Todos eles se queixam da qualidade atual da maconha, porque ele está querendo ter aquele efeito que ele tinha na adolescência quando fumou pela primeira vez. E com o álcool a mesma coisa. Então você tem esse tipo de dependência, você tem aquele que fica sem beber, consegue ficar dias.
às vezes até semanas, mas o problema é que quando ele começa, aí não consegue parar. Aí não consegue parar. Aí bebe aquele dia tudo que pode, emenda o dia seguinte, o outro dia ele entra em crise. Aí para de novo. Aí segura alguns dias, mas quando volta, perde o pé outra vez. Eu acho que entre esses e os outros que têm que beber todos os dias obrigatoriamente, eu acho que existe toda uma variedade de comportamentos. Mas o problema é o mesmo, que é qual? A dependência do álcool, que leva a essa compulsão. Nós conhecemos mal os mecanismos de compulsão. Uma coisa que nós sabemos é que quanto mais curto é o intervalo de tempo entre o uso da droga e a obtenção do efeito, mais ela vicia. Mais vicia. Por que isso não vale só para droga, não, vale para outros comportamentos compulsivos. Por exemplo, você conhece alguém viciado em loteria federal? Não existe, né? Por quê? Porque eu vou lá hoje, é quarta-feira, compro o bilhete da loteria, vai correr no sábado. Então, 4 dias aí até eu ter a recompensa de ganhar na Loteria Federal. Ou de perder, que em geral a gente perde nessas coisas. Né? Agora, por que caça-níquel vicia? Porque no caça-níquel você põe a moedinha, puxa a alavanca e vem aquele monte, a recompensa é imediata. E aí te dá uma sensação de prazer muito grande. É esse prazer, a repetição desse prazer que te leva à compulsão. Você pega pessoas que têm a compulsão de compras, a maioria mulheres. Por que não tem essa compulsão de comprar pela internet? Ou tem num nível muito, muito mais discreto? Porque eu encomendo hoje, vai levar 3, 4 dias para chegar. Na loja, não. Na loja eu vou, compro e saio com a roupa na mão. Quer dizer, nós temos quanto mais rápida é a recompensa, mais a droga vicia, mais a droga causa dependência. Eu não gosto da palavra viciar. No caso do álcool, você estava infernizado, trabalhou, teve um dia duro, difícil, você pegou um trânsito horrível para voltar para casa, teu filho está dando problema na escola, você está com tudo contra você. Aí você chega em casa, você toma um uísque. Você sai do inferno para o paraíso imediatamente. Com 2, 3, deu o primeiro gole e já dá um relaxamento. Ou você toma uma caipirinha, uma bebida concentrada, você começa a ver o mundo com outros olhos. E a resposta é muito rápida. E quanto mais rápida ela é, mais você quer repetir aquele estímulo todo. Mais compulsão vai causar. Né? Sim. O que eu tenho observado em Alcoólicos Anônimos, doutor, a variedade de histórias, né? As experiências de membros de diversos lugares do Brasil e do mundo, que, ao contar e compartilhar suas histórias, permitem esse reconhecimento, porque às vezes é muito difícil perceber. Hoje o senhor deu uma aula, eu estou aqui aprendendo muito e já quero lhe agradecer por isso, por essa oportunidade maravilhosa. E faz a gente pensar nos comportamentos. Mas em Alcoólicos Anônimos, a gente vê que esse compartilhamento das histórias serve como uma alternativa eu observar que aquela pessoa conseguiu superar aquele desafio, que é o distanciamento, né, da droga e do álcool, e ao mesmo tempo se manter sóbrio e retomar o seu papel social, a sua dignidade, o convívio familiar, o seu papel profissional. Então, o quanto esse compartilhamento das histórias permite não só o reconhecimento, mas eu também ver o como ir me fortalecendo dia a dia para recobrar a vida. Né? Por isso que nós dizemos que Alcoólicos Anônimos, há 85 anos no mundo, salva vidas da doença do alcoolismo, né? Permite um processo de recuperação. Doutor Drauzio, antes de ir encerrando, faça suas considerações finais para nós. Eu tive muito prazer de participar dessa conversa, Camila. E
eu tenho uma curiosidade. Vocês viram que todas essas perguntas que foram feitas pelas pessoas em nome de terceiros. Né? Porque você... Imagina, se fosse uma discussão sobre diabetes, estariam as próprias pessoas ali dizendo, olha, eu tenho essa doença e eu tenho tal dúvida, ou o que eu devo comer, ou quanto de exercício eu devo fazer. Né? E, na verdade, o alcoolismo enfrenta um preconceito social absurdo. E, tudo bem, preconceitos sociais são milhares, mas esse preconceito social dificulta muito a recuperação das pessoas. As pessoas não têm coragem de confessar que o problema existe. E qual é o primeiro passo que você tem que dar para ficar livre do álcool, da dependência do álcool? É reconhecer que ela existe. Porque se você fica se enganando, não, eu gosto de beber muito, mas tudo bem, hoje eu vou beber menos. Não, de vez em quando eu exagero. Se você fica se enganando, mas você sente essa compulsão de beber sempre, de beber bastante quando começa, procura ajuda. Está com uma vergonha, procura ajuda. Você tem um problema, e esse problema você não está conseguindo resolver sozinho. E se não consegue resolver sozinho, tem que recorrer a quem pode te ajudar. Eventualmente pode ser um amigo, pode ser um familiar, pode ser até que dê certo dessa maneira. Mas se você procura um grupo que tem essa longa experiência e que envolve pessoas que têm exatamente o mesmo problema que você, portanto, são pessoas que não vão te criticar, não estão criticando elas mesmas, elas vão tentar dizer o que funcionou para elas. Quem sabe dá certo assim, né? Isso, doutor Drauzio. Eu estou muito feliz com essa oportunidade, com esse momento. Eu tenho certeza que hoje nós conseguimos levar informação a uma série de pessoas que precisavam dessa informação de saúde e desse serviço que Alcoólicos Anônimos presta à sociedade. Então, eu quero agradecer a participação de todos os amigos, os artistas que colaboraram com as perguntas que foram feitas, né, resguardando o anonimato, né, pensando nisso que o senhor acabou de dizer, nessa questão do preconceito, o anonimato vem exatamente também para assegurar isso ao membro, né, que queira e que faz parte da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Mas eu agradeço imensamente ao senhor, doutor Drauzio, que muito gentilmente aceitou esse convite. Nós sabemos da sua credibilidade, da sua amizade e do respeito às atividades de Alcoólicos Anônimos. Então, em nome de cada membro de Alcoólicos Anônimos do Brasil, eu lhe agradeço por essa oportunidade maravilhosa. Muito obrigada. E aqueles que ainda tiverem dúvidas, podem nos acessar pelo nosso site oficial, o aa.org.br. Tem lá um e-mail de pedido de ajuda, o ajuda@aa.org.br. O nosso chat também, ao longo da live, ficou ativo e está compilando uma série de perguntas e também informando por quê. Acabando essa nossa live, doutor Drauzio, as pessoas que estão aqui nos assistindo e qualquer pessoa pode ingressar numa das nossas reuniões à distância. Vai iniciar logo após o final dessa live. O link de acesso já está sendo disponibilizado no chat, mas também nós temos o link de acesso no nosso site oficial, o aa.org.br. Lá tem uma aba escrito Reuniões à Distância, então é só entrar aí, você vai ter o link para todas as nossas salas de reuniões à distância. Meu muito obrigado, doutor Drauzio, mais uma vez. Muito obrigado a todos pela presença e participação na primeira live de Alcoólicos Anônimos. A nossa próxima já está agendada para agosto, informaremos a todos. Tenham uma excelente noite, cuidem-se
Um abraço fraterno virtual a todos, serenas e sóbrias 24 horas. Brasil 2020. Auge da pandemia, do isolamento, auge das lives. Se você se perdeu, é a hora de nos encontrar. Live do AA, com Drauzio Varela e doutora Camila Ribeiro. Compartilhe, assista, tenha ajuda.